Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no ar, plataforma de número 177. Estou com um cara que já faz tempo que eu queria gravar, faz tempo que eu queria trazer ele aqui no programa. Acabou que passou um tempo e a gente não conseguiu, mas hoje, enfim, deu certo. E eu queria muito já agradecer, primeiramente, antes de começar, né, agradecer pela sua disponibilidade, Igor, por estar gravando aqui comigo. Por sempre que eu te convidei, você nunca falou não, né? Mesmo com sua agenda cheia, eu acredito que você tem uma agenda muito corrida. Você tirou esse tempo para trocar essa ideia comigo e eu queria te agradecer demais por isso. E que você se apresentasse, né? Quem é você? Fale um pouquinho de você para a gente já começar. E muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Valeu, Jonatas. Eu que agradeço aí o seu interesse, a disponibilidade de abrir o espaço para a gente estar conversando um pouco, falando um pouco sobre a minha vida e um pouco muito sobre o Galvez, né? É sempre importante a gente está aproveitando essas oportunidades, sejam elas quais forem, para estar falando sobre esporte, para estar difundindo a ideia e a marca desse clube que a gente tanto ama. Bom, meu nome é Igor Oliveira, né? Igor Oliveira Santos. Eu sou policial militar há 15 anos, tenho 33 anos de idade, sou formado em jornalismo e comunicação social pela Universidade Federal do Acre. Já fui jogador de futebol, já atuei no próprio Galvez, como profissional nos 2 primeiros anos de criação, e hoje tenho o prazer de presidir o clube, né? Estou há 2 anos já à frente do clube, o qual eu tenho muito prazer e me sinto muito realizado. Beleza. Já pra gente começar daí, Igor, da onde é que nasceu assim, o teu interesse por futebol, né? Que você apresentou 2 informações aí que é um pouco divergente, né? Primeiro, a gente sabe que o Galvez é um clube militar, né? Nasceu daí, mas você também fez comunicação social, jornalismo. E o futebol, onde é que entrou na sua vida? Na verdade, o futebol sempre esteve na minha vida. Eu costumo dizer que eu fui uma criança que eu não soltei papagaio, eu não joguei peteca, eu só joguei bola a minha vida inteira. Participei de todas as categorias de base que você imaginar. Não fui muito de escolinha, eu já fui logo para as categorias de base, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, 20 e assim vai. Esses campeonatos amadores aí, jogos escolares, jogos universitários, jogos industriários, eu sempre estava presente. O futebol sempre foi muito presente na minha vida. É até engraçado você falar sobre contraditório, né? Porque realmente é um pouco, todo mundo imaginava que eu iria fazer educação física, e aí eu acabei me interessando e fazendo jornalismo na universidade, que eu considero que foi muito importante na minha vida, na minha carreira, sobretudo dentro da Polícia Militar, para que eu pudesse estar ampliando conhecimento e melhorando a minha capacidade intelectual de comunicação. Como eu te falei, eu participei de categorias de base, fiz alguns testes aí fora do estado e cheguei a jogar no Galvez nos 2 primeiros anos de criação. Para quem não sabe, o Galvez foi criado dentro da Polícia Militar. Seus 2 primeiros anos era composto apenas por policiais e bombeiros militares, os atletas e a diretoria. Inclusive, o presidente do clube sempre foi um comandante-geral da Polícia Militar. Eu sou o primeiro sargento, o primeiro praça a ser presidente do Galvez. Os outros anos sempre foram coronéis, os presidentes do Galvez. E aí eu tive o prazer, né, como eu já jogava futebol, já era profissional, já tinha sido profissional quando entrei na Polícia Militar. Então, no meu primeiro ano de corporação, inventaram aí o Galvez Esporte Clube. E aí houve uma peneirinha, né, uma espécie de peneirinha dentro da corporação, e eu fiz e passei. Né, e compus zaga aí, junto com o Major Velasquez, que hoje está aposentado do futebol, mas trabalhando na Polícia Militar. Da hora. E como é que você chegou à presidência do Galvez? A presidência do Galvez é através de eleição. É claro que eu não tive uma chapa concorrente, né? O Coronel Edenê esteve à frente do clube aí durante muito tempo, não como presidente, mas como diretor. Ele ficou 11 anos à frente do clube. Antes de ser atleta, aliás, antes de ser presidente e após ser atleta, eu tive uma pequena passagem pela assessoria de imprensa do Galvez. Como eu fazia assessoria de imprensa da PM, eu acumulava as funções de assessor de imprensa da PM e assessor de imprensa do Galvez. Fui eu que criei a página do Instagram, o e-mail, o Facebook, enfim, fui eu que iniciei toda essa questão do visual do Galvez, né? Inclusive o primeiro uniforme do Galvez, eu participei na confecção desse uniforme, na ideia, né? O desenho desse uniforme. E aí o Coronel Edenê estava um pouco cansado, né? Da presidência, é um trabalho desgastante,
estar dentro de um clube de futebol. Ele tinha seus outros interesses, né? E ele viu em mim uma pessoa com os critérios que ele imaginava suficientes para dirigir a equipe. Uma pessoa que gosta de futebol, uma pessoa que tem identificação com o clube, né? Que já foi atleta, que já foi do clube e era do clube. E assim, de praxe era policial militar, né? Não era um coronel, mas era um policial militar, o primeiro sargento. E assim eu assumi o Galvez. E desde então a gente tem desenvolvido esse trabalho aí que todo mundo acompanha. Da hora. Igor, você é daqui de Rio Branco mesmo? Nasceu de Rio Branco, criado em Ferro Rachado. A família do meu pai é de Chapuri, a família da minha mãe é de Brasilé. Mas eu sou nascido e criado aqui em Rio Branco, na parte alta da cidade, aqui no bairro Chave Maia. Pô, perto aqui de casa. Bem pertinho do centro de treinamento do Galvez. Eu moro aqui no São Francisco. Moro perto. Hoje eu trabalho no Batalhão São Francisco. Um batalhão que fica ali no bairro Vitória. É pertinho aqui de casa, pô. É 2 ruas aqui de casa pra cá. Que eu moro entre o Vitória e o Chico Mendes, aqui na divisa, né? Cara, quando a gente fala de futebol acreano, inclusive, até falar pra galera que vai ouvir, que tá ouvindo, que eu peguei algumas perguntas de amigos meus para fazer pro Igor, porque eu tenho muitos amigos que gostam de futebol, assim como eu, e quando souberam que eu ia gravar com o Igor, todos se interessaram por fazer alguma pergunta para ele, porque é algo que é de interesse em comum. Mas antes de fazer essas perguntas, quando a gente fala de futebol acreano, quando a gente fala de qualquer coisa acreana, né, de arte, de música, de futebol, a gente sabe da dificuldade que é, né, fazer qualquer tipo de produção, né? Eu posso falar por mim com o meu podcast, por exemplo. Comecei em 2018, onde nem se falava em podcast, inclusive, em Rio Branco, né? Procurava referências para isso, não achava, mas mesmo assim fez, e a gente vai fazendo com os recursos que dá. No futebol também eu percebo que é um pouco isso, né? Muitas vezes as equipes, eu não vou nem falar de Galvez, porque eu acho que o Galvez já está no patamar um pouco acima, mas sei lá, clubes como o Andirá, o Nauas, né, que é do interior, que precisa montar um elenco para disputar o acreano especificamente, exclusivamente, a gente vê essas dificuldades, né? E o Galvez me parece que é um clube que já nasceu grande. Você tem essa visão, assim, tipo, de que o Galvez ele já nasceu grande, ele já nasceu sendo um clube dentro de Rio Branco, para ser um dos clubes que vai ali junto, fazer frente com o Rio Branco, fazer frente com o Atlético, o Juventus não está em atividade, mas, sei lá, lembrar um Juventus da vida, ou essa visão é mais de quem está de fora, assim? Olha, eu acho que eu posso falar muito bem sobre isso, porque eu acompanhei o início, né, do clube, né? Eu acho que essa ideia que as pessoas têm, muito se dá pela organização que a gente procura implementar, né? Sabe quando você chega numa casa assim, lá no interiorzinho, naquelas colônias que muitas vezes não tem nem energia elétrica, você olha para as panelas da casa, tá bem areadinha, assim, muito organizado e tudo. Eu acho que o Galvez é mais ou menos isso. A gente tem as mesmas dificuldades financeiras que todos os outros clubes acreanos têm, que não tem calendário, e às vezes até clubes que têm calendário também passam por dificuldade. A questão é que a gente procura fazer com um pouco mais de organização, né, ao meu ver, com um mínimo de organização. Tenho a sorte também, e é preciso destacar isso, né, da minha atividade como presidente de clube, eu não sobreviver dela. Eu tenho minha atividade, né, extra profissional, eu sou policial militar, concursado de carreira, também tenho meus pequenos negócios, né, fora, sou empreendedor também, e que me possibilita também me dar tempo para que eu possa me dedicar bastante ao clube, a esse tipo de organização. É claro que esse link que a gente faz com uma instituição tão grande como é a Polícia Militar nos ajuda também, em certo ponto, né, nos dá know-how e nos dá credibilidade. Mas essa credibilidade, ela teve que ser construída também, né? Eu acompanhei o início do Galvez. O Galvez era uma pasta debaixo do braço, igual o Andirá é hoje. Ainda é uma pasta. Hoje o Galvez tem um centro de treinamento, graças aí ao Adem Araújo, a família Araújo aí que doou um terreno para a gente, que é hoje onde se localiza o CT Forte Imperador, né? O Galvez tem um centro de treinamento que eu considero, no estado do Acre, os padrões aqui do estado, uma estrutura razoável. Nós temos alojamento para 30 atletas, refeitório, cozinha,
2 vestiários, lavanderia, rouparia, campo de treinamento, que é o que a gente ainda precisa ampliar. Precisamos ter no mínimo 3 campos de treinamento, né? E agora, em fevereiro, eu inauguro a academia e a sala de fisioterapia. Tudo isso num espaço só. Nós temos uma van para fazer o transporte dos atletas. Enfim, né? Hoje nós alcançamos um patamar diferenciado. Se você parar para pensar que o Galvez tem 12 anos de criação, é louvável isso. Tem clube que é centenário e não tem isso. Mas assim, talvez grande, talvez o Galvez tenha nascido grande pela essência das pessoas que sempre estiveram por detrás, que sempre estiveram nos bastidores. Sempre foram pessoas muito dedicadas e que sonharam e acreditaram que era possível, né? E eu posso citar aí, tenho que citar o Coronel Edenê, foi um cara assim que dedicou aí, eu diria que os melhores anos da vida dele na construção do Galvez. Teve o Pablo Simões, teve o Coronel Anastácio. Enfim, são graças a essas pessoas, graças a pessoas que lá atrás acreditaram no sonho, acreditaram que era possível fazer diferente, fazer um clube, construir um clube com respaldo e com credibilidade que o futebol merece. Sim. É quase impossível não lembrar, falando do futebol do Galvez, daquela campanha que o Galvez fez na Copa São Paulo, né? Que você já era presidente nessa época, não, né? Mas você já fazia parte da diretoria do Galvez. Rosiel, né? Como técnico. Isso. A gente avançou, chegou à 3ª fase. Perderam pro Palmeiras, né? Sim, se não me engano. Pra quem, né, logo. Eles não perderam pra qualquer time, né? E aí vale ressaltar também o trabalho de base, né, cara? Que assim, eu sou, como eu te falei, né, antes de começar a gravar, sou torcedor atleticano, do Atlético Acreano, e eu só sou torcedor do Atlético Acreano por conta do trabalho de base que foi feito no Atlético Acreano, que, cara, não existe futebol sem base, né? É até um papo clichê falar isso, mas não existe um futebol sem base. E é na base que, além de todos os entornos do futebol, que você com mais propriedade pode falar sobre isso, que é de venda de jogadores, de revelar jogadores, e o trabalho social também que tem na base, né? De tirar, às vezes, um garoto que talvez tem a criminalidade como mais acessível do que qualquer outra coisa. O futebol tem esse trabalho social também. Mas além de tudo isso, faz com que o futebol acreano se fortifique, né, na sua essência. E eu lembro muito daquele Atlético Acreano que era formado por jogadores da base. E eu lembro muito de torcer pro Galvez na Copa São Paulo, naquela Copa São Paulo, né, onde a gente encantou, de certa forma, né, o Brasil. Esse trabalho de base, o Igor, ele faz parte da identidade do Galvez? Ele é algo que foi plantado desde o início com o Galvez, ou foi algo que com o tempo vocês foram identificando e aprimorando? Lógico que o Galvez tem na sua essência, de novo a gente volta para a nossa essência, de onde surgiu o Galvez, de dentro da Polícia Militar, e aí tem toda a questão social, né? Eu acredito que trabalhar a base no estado do Acre, antes de ser alto rendimento, é social. Antes de ser alto rendimento, é um trabalho social. Hoje passam pelo Galvez aproximadamente 300 jovens, todo ano. Todas as categorias, entre sub-9 e o sub-20. Nós temos também o feminino adulto, né? Esse ano vamos criar o feminino sub-17 também. E hoje temos a escolinha de futebol que fica lá no Clube de Oficiais. Então, assim, eu só enxergo 300 garotos que estão ali chutando uma bola, que poderiam estar pelas ruas aí, à mercê do crime, à mercê do traficante, que vai cooptar ele para fazer coisa errada, né? Mente vazia, oficina do inimigo. Eu sempre acredito nisso. Então, assim, quando eu penso no trabalho de categoria de base, eu penso no lado social. E eu acho que o Galvez tem isso na sua essência, justamente por ser um clube que nasceu dentro da Polícia Militar, e a gente tem isso na nossa formação, sabe? Agora, investir em base é muito difícil, porque o retorno é a longo prazo. Você falando agora do lado mais comercial da coisa, mais empresarial, porque a gente não pode esquecer que um clube de futebol ele é meio que uma empresa, né? Claro. Ele precisa ter receita e ele precisa ter retorno financeiro. Então, assim, investir em categoria de base, pensando pelo lado comercial, é muito difícil, é muito complicado. Por quê? Porque o retorno é a longo prazo. Um garoto hoje, olha só, o Galvez tem um garoto, o que está mais próximo de virar é o Gabriel Raulino, que hoje está no Internacional de Porto Alegre. Internacional, né? Sim. Ele é titulado sub-20 do Internacional de Porto Alegre, ele é goleiro. Então, assim, Gabriel Raulino já está para lá, já tem uns 3 ou 4 anos.
A possibilidade dele render algum fruto financeiro para o Galvez, talvez seja aí em 2026, quando ele assinar um contrato profissional, internacional, ou com outro time, ou o Internacional vendeu, né? Vendeu os seus direitos econômicos. E aí o Galvez tem um percentual desse direito. Mas olha só, já se vão aí 8 anos, entendeu? E aí, eu acabei de te falar que passam cerca de 300 garotos todo ano pelo Galvez. Olha só, quantos não passaram nesses 8 anos? Para quantos virar? Hoje nós somos no estado do Acre, o clube, com certeza, o clube que mais revela para fora. Fora os testes, né? Os garotos que vão e voltam não são aprovados em grandes clubes, mas nós já conseguimos emplacar o João Acen no Desportivo Brasil, nós já conseguimos emplacar o Cauê no Atlético Mineiro, nós conseguimos emplacar o Gabriel Raulino no Internacional, o Careca no Fluminense, nós conseguimos emplacar já muitos atletas em grandes clubes do Brasil. Agora, sim, quando você traz para dentro da porcentagem geral de garotos, de jovens que passam pelo Galvez, é pequeno, né? É um número pequeno. E aí o gasto, as pessoas não imaginam como é. Só de água mineral, hoje, eu estou tendo 2 categorias trabalhando no Galvez. Estou tendo o profissional e o sub-17, que a gente está treinando para participação na Copa do Brasil. As categorias me consomem 1.000 litros de água por semana. 1.000 litros de água por semana. E aí não tem água encanada lá no Galvez. É água comprada, aqueles canos de água potável, entendeu? Sim. Então aí você imagina, gelo, 3 barras de gelo por dia, cada barra é R$10, é R$30 por dia, você multiplica por 26 aí, são os dias no mês. É dinheiro, tudo é dinheiro, comissão técnica, tem alguns garotos do interior do estado que moram lá com a gente, tudo isso tem dinheiro, tudo isso é custo. Fazer futebol é muito caro, né? Só investe nas categorias de base, só investe nesse trabalho quem acredita de verdade, quem tem essa pegada social, que é o que a gente faz. Eu acho que a nossa grande mola propulsora é essa pegada social, de que antes de formar atletas, realmente a gente forma cidadão. Sim. Igor, eu estava revisando aqui as perguntas que o pessoal mandou para eu te fazer, e eu vi que tem muitas perguntas aqui que eu ia fazer também, então para não ficar repetitivo, eu vou já fazer as perguntas que a galera mandou, beleza? E a pergunta do meu amigo Ítalo Henrique, que é uma pergunta que eu ia te fazer também, que ele pergunta o seguinte: como presidente, né, qual é a sua visão sobre os jogadores? Eu acho que ele quis dizer os jogadores que fazem parte do elenco do Galvez, né? O nível de comprometimento deles e o treinamento para essa temporada de 2024. Esse ano a gente fez diferente. Há 2 anos que eu sou presidente do Galvez, meu elenco era composto quase que 70% por garotos da categoria de base, pessoal que estava subindo aí do sub-20. Né? Esse ano eu importei grande parte dos atletas. Esse ano eu tenho muitos estrangeiros. A gente contratou o Marcelo Braz, que estava atuando como técnico no futebol da Bolívia. Sim. E aí ele escolheu o elenco, é natural. Ele indicou vários atletas, muitos deles estrangeiros. Hoje a gente tem 7 estrangeiros no elenco. E fora atletas do Pará, Goiás, Nordeste. Então, assim, hoje é o contrário. Hoje 70% do meu elenco mora lá dentro do centro de treinamento, mora dentro do alojamento. Então, assim, o nível de comprometimento deles acaba sendo maior, porque a gente acaba tendo um controle maior sobre o descanso deles, sobre o trabalho, sobre o extracampo dele. Se ele está ficando concentrado ou não. Então, hoje, eu diria que o comprometimento do elenco do profissional do Galvez, ele está muito próximo aí do que a gente acha ideal para o futebol. Beleza. Tem 2 perguntas aqui que eu coloquei até para fazer as duas numa só, porque são parecidas, né? Uma do meu amigo Giovanni Lima, que é torcedor do Atlético também, e o Lucas Farias. O Giovanni, ele pergunta assim: por que o campeonato acreano não é tão forte comparado a outros da região norte? E isso, óbvio, ele quer saber a sua opinião, né? E por que os times acreanos não conseguem ser tão competitivos para tentar um acesso para a Série C, por exemplo? E a pergunta do Lucas, que eu achei parecida, para colocar tudo na mesma pergunta só, como você acha que os clubes do estado do Acre podem fazer para se reestruturar e retornar ao cenário nacional para disputar vagas na Série B, como o Rio Branco e o Atlético Acreano já fizeram em décadas passadas? Ficou longa demais ou deu para entender?
Não, deu para entender. Boas perguntas. Boas perguntas. Vamos lá. O campeonato acreano, assim como qualquer campeonato no Brasil, futebol é investimento. Isso é uma opinião pessoal, eu acredito muito nisso. Futebol é investimento. Quando você olha um clube grande como o Santos rebaixando, porque teve alguma deficiência no quesito investimento. Aí você vai investigar como foram as contratações, houve as contratações, conseguiu contratar atleta de ponta, quais eram os patrocinadores, como que estava a porcentagem de direito de imagem do clube. Enfim, futebol é investimento. Quando você olha para o campeonato amazonense, você vê o Amazonas subindo aí 3 divisões em 4 anos, e aí você vai investigar o Amazonas, só de emenda parlamentar, recebeu 17 milhões num ano, ano passado. Só emenda parlamentar, fora o incentivo do governo do estado, que, se eu não me engano, foi 3 milhões. O governo do estado do Amazonas deu 3 milhões no Amazonas. E aí ele consegue trazer um Sassá, ele consegue trazer atletas que a gente costuma dizer que estão na prateleira de cima do futebol. São atletas aí que não vêm por um salário mínimo, são atletas que vêm recebendo aí seus 15, 20 mil reais. Quando você olha um campeonato rondoniense aqui do lado, e aí você vê os clubes sendo patrocinados por grandes empresas, né? Por grandes empresas, o governo investindo lá também. E aí você vai investigar a folha de pagamento desses clubes. A folha de pagamento, a média, tem clube no estado do Acre que faz o campeonato acreano com 20 mil reais, com 30 mil reais. Enquanto tem clube, por exemplo, posso citar o próprio Amazonas, que isso é o salário de um jogador. Igor, mas como é que tu explica o Atlético acreano naquele ano lá? Cara, isso acontece uma vez a cada 1000 anos. É um ponto fora da curva. É possível. Mas é muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Então, assim, eu colocaria aí, ponto principal, investimento. É preciso ter investimento. Nós moramos num estado relativamente pobre, né? Nós temos poucas empresas grandes, nós não temos, praticamente, não temos indústria aqui no estado do Acre, e as poucas empresas que tem, nós não temos cultura de esporte, cultura de estádio, de ir para o estádio, assistir jogo. Você olha a bilheteria do campeonato estadual, se duvidar, dá menos pessoas do que a bilheteria das categorias de base, que envolve as famílias, envolve os amigos, os colegas. A bilheteria do campeonato estadual tem jogo que não dá 200 pessoas. Então, assim, é um conjunto de fatores. O que fazer para atrair esses investimentos, para que os clubes possam ter mais condições de concorrer a um acesso novamente? Acho que o primeiro ponto é se organizar administrativamente, né? Isso também a gente tem que puxar a orelha também, tem que olhar para dentro de si e admitir que existem erros dentro dos clubes, é claro que existem, né? Se organizar administrativamente, com uma gestão mais profissional, é claro. Mas hoje essa gestão meio que amadora se dá também pelas limitações financeiras. É preciso ter gente para trabalhar, e gente não trabalha de graça. Claro. Você tem que fazer opções. Eu sei porque eu já me vi muito nesse cenário. Eu preciso contratar um diretor de futebol, preciso contratar um diretor de marketing, só que eu preciso tirar aí pelo menos um salário para dar pro cara. E aí, eu contrato um atleta por esse salário, ou pagar um pouquinho mais para um atleta que merece, ou eu contrato um diretor de marketing. E aí você tem que... O fator financeiro é sempre um limitador. Agora, os caminhos, né? Para não dizer que eu só reclamo. Os caminhos. Eu acho que a gente pode iniciar aí por um incentivo do poder público. Eu acho que tem que ser uma política de governo, assim como foi no estado do Mato Grosso, com Cuiabá, assim como foi em Santa Catarina, com Chapecoense, assim como está sendo no Amazonas, com o próprio Amazonas Futebol Clube. Tem que ser uma política de governo. Os nossos políticos têm que entender que o futebol, o esporte, ele não é só um meio de entretenimento. Não é isso é o de menos. Que o futebol é meio de inclusão social, é uma ferramenta de saúde, de promoção de lazer. Enfim, é preciso ter mais investimentos no futebol profissional para que esses clubes possam contratar pessoas para profissionalizar a sua administração, para ter uma administração mais profissional, para que a gente possa contratar atletas mais qualificados também, para que possamos fazer competições, participar de competições de maneira mais efetiva, né?
de maneira mais efetiva, possa estar subindo, pleiteando, subir de divisão. E aí só depois, colher os frutos disso, que é o que o Amazonas está colhendo. Já pensou um Flamengo fazer um jogo do Carioca aqui no nosso estádio? Mas nem isso a gente consegue, porque eu vou te falar, não compensa. O Flamengo foi fazer um jogo do Campeonato Carioca no Amazonas, porque lá eles têm um estádio que comporta 48 mil pessoas. Sim. O nosso estádio aqui, o Arena da Floresta, se não me engano, ele não comporta 12. 12 mil é o máximo. 10 mil é o que os órgãos de segurança permitem, né? O Florestão, a capacidade do Florestão é 8 mil pessoas. Então, assim, por quanto sai o ingresso de um jogo desse, né? E aí, o valor que chegaria o ingresso do jogo desse. Mas aí, se a gente tivesse um clube, como o Galvez, por exemplo, numa terceira, numa segunda divisão do Campeonato Brasileiro, já pensou um Galvez e Santos, como já teve aqui na Copa do Brasil? Aí a gente está lotando estádio, e aí isso movimenta a economia, movimenta aí os pequenos empreendedores, desde o vendedor de sacolé, vendedor de bananinha, até a rede hoteleira, as lojas de material esportivo, enfim, né? Se a gente for falar sobre isso aqui, eu vou passar a noite todinha falando, porque eu gosto muito. Sem contar, Igor, que cria identificação também, né? Eu lembro que um grande lema do Atlético em 2017, 2018, era sou acreano e ter um time para torcer. Tava até vendo as fotos antigas desse período aí, e aí eu lembrei, né, desse slogan, né, que sou acreano e ter um time para torcer. Que é algo que aconteceu com o Ceará, por exemplo. Fortaleza e Ceará, hoje as crianças e os adolescentes já nascem em Fortaleza ou Ceará, eles não precisam mais torcer pro Flamengo, né? Eles não precisam mais torcer pro um time do Sul, né? Nem do eixo. Eles já têm uma cultura, como você falou, uma cultura de estádio. E eu acho legal isso também, da questão de fomentar. Você acha que tem uma resposta para isso, sei lá, tipo, como a gente consegue atrair pessoas para o estádio, como a gente consegue ter porque assim, cara, eu para ser bem sincero, se eu pudesse, eu não posso, esse ano eu não vou poder, porque pelo que eu vi no calendário do Campeonato Acreano, os jogos do Atlético só vai ter um jogo do Atlético no sábado. Os outros jogos do Atlético todos vão ser numa terça-feira. Então eu não vou poder ver meu time, eu só vou poder ver meu time uma vez, porque na terça-feira eu trabalho. Mas assim, eu costumo ir a todos os jogos, né, do Atlético, para torcer. E jogos de base também. Eu fui para jogos de base já do Atlético, jogos do feminino. Todos os jogos que eu posso ir, eu vou. E os meus amigos também vão, sei lá. Mas é como você falou, é uma parcela muito pequena. E geralmente jogos de base são gratuitos, né? Só os jogos do Campeonato Acreano que são cobram ingresso. Mas sei lá, você acha que tem como a gente conseguir atrair o público para o estádio? Como a gente consegue, sei lá, construir uma cultura? Porque eu acho que isso é cultura, né? Construir uma cultura de estádio, né? Eu acho que isso não se faz do dia para a noite, né? Isso não se faz do dia para a noite. É gradativo. A gente precisa aí ter um time brigando por títulos importantes, por pelo menos aí uns seus 4 ou 5 anos aí direto e mantendo vivas as esperanças de acesso a uma divisão importante, né, como a Série B, Série A do campeonato. Mas olha, é possível sim. No passado, a Federação de Futebol já sorteou veículo, não sei se você lembra. Sim, eu lembro. Se eu não me engano, acho que era Toyota, Chevrolet que patrocinou o campeonato, e ela sorteava todo dia de jogo, tinha um ingressozinho lá, e aí você depositava na urna, concorria ao carro no final do campeonato. Já sortearam televisores, tudo isso são maneiras, né? Sim. E aqui o Rio Branco recentemente fez, claro que de início ele fez de forma negativa, né? Ele trouxe o goleiro Bruno, e aí agora ele está trazendo o Jobs, né? Sim, essa é uma forma interessante de você tentar atrair os torcedores. Quem não quer ver um grande atleta, né, para atuar no seu time? Eu tenho um sonho aí de um dia trazer uma figura aí do futebol nacional para fazer um jogo pelo Galvez. Olha aí. A gente tentar lotar o estádio aí, ia ser muito massa a gente fazer um evento. Mas assim, essas são algumas das maneiras, né, que a gente tem. Enfim, quando você está muito longe da realidade, é difícil até você planejar algo assim. Mas uma cultura você não se constrói do dia para a noite. Ela se constrói a passos curtos, mas passos sequenciais, né?
sempre pequenos passos, um dia você chega lá. Eu acho que o primeiro ponto é a gente tentar montar um time, uma equipe aí que esteja sempre brigando aí na parte de cima da tabela dos grandes campeonatos nacionais. Aí eu cito a Série D, eu cito a Copa do Brasil. Acho que à medida que o time vai passando, vai empolgando a torcida também. Eu lembro que naquela caminhada do Atlético, isso não era mil maravilhas de torcedor, não. Mas na reta final ali, já lotava o estádio, e era bacana demais. O Rio Branco, poxa, quem não torceu pro Rio Branco naquele jogo? O Rio Branco e Bahia, eu lembro, na Arena. Quem não torceu pelo Rio Branco? A gente lotava a Arena da Floresta. Enfim, essas são as maneiras. Tomara que a gente consiga um dia. Sim, eu também sonho com isso, velho. Eu sonho muito com isso, porque eu consumo futebol local desde que eu me entendo por gente, na verdade, né? Paulo Henrique Nascimento no Globo Esporte, na Globo, tá ligado? Eu consumia. Tive a honra de gravar com ele já e falar isso para ele. Então, eu consumo muito futebol local desde sempre, assim. Então, eu peguei, nos meus 27 anos de vida, eu peguei muita coisa boa do futebol. Eu vi uns tempos, muita coisa boa do futebol local, né? Do Rio Branco. Outro ponto, assim, que é incomum dos dois times de maior visibilidade até hoje, né, no cenário nacional, que foi o Rio Branco e o Atlético. Ambos eram formados, em sua maioria, por acreanos. Sim. Né? Os dois times, claro, que a gente tinha o Zé Marco, que era de fora, a gente tinha o Ismael, né, que era de fora, o Juliano César, se eu não me engano, o César de Rondônia, mas os dois times tinham muitos acreanos. E isso dá um temperinho maior às coisas, né? Sim. E aí vem um lado de alto rendimento das categorias de base, né? Que a gente falou aí no início da nossa conversa. A parte do alto rendimento. A gente precisa preparar bem os nossos atletas para que tenhamos no futuro profissionais de alto nível. Profissionais de verdade. Sim. E eu acho também, assim, hoje em dia, né, graças a Deus com o avanço da tecnologia e que hoje praticamente quase todos os jogos você consegue ver uma transmissão pelo YouTube, com tantas transmissões que tem por aí, isso tem como mais dar visibilidade para atletas, né, também, tipo, de fazer com que, o grande exemplo que a gente tem é o Tomate, né, o Tomate ele conseguiu visibilidade porque o jogo estava sendo transmitido, né, talvez se aquele jogo não tivesse transmissão nenhuma, né, tipo, não tivesse sendo às escuras, né, que nem a gente fala, talvez o Tomate não tivesse tido a oportunidade que ele teve de treinar no Botafogo e tudo mais. Então a gente tem que aproveitar também essas oportunidades, né, que tem o do Galvez jogar uma Copa São Paulo, e ter um jogador lá que se destaque, ver um time e jogar uma Copa do Brasil, que nem eu lembro quando o Rio Branco foi jogar a Copa do Brasil contra o Santos, que passou na Band para todo o Brasil, né, tipo do Ananias lá e tal. Então tudo isso, essas fagulhas, né, eu acho que a gente tem que aproveitar, né, e até na questão do marketing também, de divulgar, e como eu te falei em off, né, eu faço questão de falar aqui também gravando, que eu acho que dentro do futebol local o Galvez é um dos times que mais fazem esse trabalho de marketing muito bem feito, muito bem estruturado. E agora eu tenho duas perguntas que também são parecidas, e aí eu vou juntar elas para te fazer, que tem a ver com isso que eu estou falando agora, que é a da Mayra Nascimento, né? Ela perguntou quais foram os maiores desafios que você enfrentou em 2023 e quais são as projeções para 2024. E o Henrique Medeiros pergunta quais são os grandes desafios de administrar um time local. Vamos lá. Primeiro para a pergunta da Mágila, né? Mayra. Cara, o maior desafio de 2023. Futebol profissional é sempre um grande desafio, né? Disputar a competição principal, a competição profissional, envolve muito apelo emocional, financeiro também pesa muito. Mas um ponto marcante, assim, foi o meu Sub-17, a gente chegou a ser campeão. Sim. Foi realmente um projeto de sucesso que a gente fez. A gente tinha aí o time do nosso grande empresário aqui do estado, o Adem Araújo, que ele formou o Santa Cruz, né? Um time, e esse pode-se dizer que já nasceu grande, né? Um time que tem com uma estrutura muito pesada. Então, assim, ele estava montando praticamente uma seleção mesmo do estado do Acre. Estava conseguindo tirar os melhores atletas de cada time e levando para lá. E aí, em meio a essa realidade, eu peguei o meu técnico do Sub-17, que era o Éden Barros, peguei o meu técnico do profissional, que era o Quinho, coloquei dentro do carro, e a gente foi rodar esse interiorzão aí, Tarauacá, Feijó, fazendo peneiras. Fizemos peneira com mais de 300 garotos. Encontramos até um índio lá, que é o Pecharro, índio lá de Feijó. Índio mesmo, da aldeia, que joga uma bola tremenda. Da hora. A gente montou um time 80% do interior do estado. A gente trouxe essa garota para morar com a gente dentro do CT.
dentro do centro de treinamento. Então, assim, foi um grande desafio, porque são garotos, são adolescentes, são crianças. A responsabilidade é muito grande. E aí eram garotos que nunca tinham jogado o campeonato da federação, nunca tinham tido um treino tático, não sabia nem o que era isso. Aí, graças ao esforço do técnico, né, do Éden Barros, é preciso estar citando sempre, graças ao esforço dele, a paciência, a dedicação dele de treinar os garotos, a gente conseguiu se consagrar campeão. Então, assim, eu acho que o grande desafio de 2023 foi essa categoria por tudo que envolveu, sabe? O esforço, a dedicação dos garotos, dos familiares deles, de ficar longe de casa. Foi muito bom que hoje nos possibilita aí essa competição aí. A gente vai participar dia 28 de fevereiro, que é a Copa do Brasil Sub-17, né? E os projetos para 2024, cara, é sempre ser campeão. Eu espero chegar entre primeiro ou vice do Campeonato Estadual Profissional, que vai nos possibilitar calendário ano que vem, né? E, consequentemente, aquela verba aí que a CBF passa para os clubes participarem da Copa do Brasil. E não é diferente nas categorias de base. Quero disputar bem aí, como a gente sempre disputa, todas as categorias, sub-20, sub-17, sub-15, 13, 11. A nossa ideia é sempre ser campeão para mostrar a excelência do nosso trabalho. E revelar algum atleta, né? Claro, todo ano a gente tem revelado algum atleta para fora do estado aí, para grandes clubes do estado. Esse ano, acho que esse é o grande desafio das categorias de base. Uma pergunta para fechar, Igor, essa pergunta é minha mesmo. Qual é o grande sonho do Igor pro Galvez? Você tem um grande sonho? Não precisa ser necessariamente algo que você vai fazer, né? Mas você como torcedor do Galvez, né? Você tem algum sonho que você, eu quero ver o Galvez fazendo isso? Faz. Quando eu assumir o clube, a gente faz a projeção de meta, né? Sim. A minha grande meta, minha última meta é entregar o clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Da hora. Aí teria um sonho realizado. Fazer uma boa campanha na Série D, uma boa campanha na Série C, e aí chegar a subir aí para a Série B, como aconteceu com o Amazonas. Não é fácil. Mas assim, né, é projeção para 10 anos. Eu tenho 4 anos de mandato, mais 4 se reeleito, né? Então, assim, na minha gestão, eu tenho 8 anos aí para trabalhar. Se não conseguir chegar, eu quero pelo menos deixar a casinha bem organizada para que o sucessor chegue. Ver o centro de treinamento estruturado, com os seus 3 campos. A gente já tem projeto, só precisa trabalhar em cima. Ter o centro de treinamento estruturado com seus 3 campos de futebol, todos com drenagem, com irrigação, academia, fisioterapia, enfim, tudo que um clube precisa para dizer que é um clube profissional, de verdade. Esse é o meu grande sonho no Galvez, pro Galvez. Beleza, cara. Vamos ficar na torcida para que você consiga. É possível. É sempre bom trabalhar com esse pensamento de que é possível, né? A gente vê clubes aí, nossos vizinhos aí conseguindo. E é possível sim, né? Porque não é fácil, obviamente que não é. Mas quando você para pensar, sei lá, qualquer pessoa que tem mais, sei lá, de 20 anos, 25 anos, e que acompanha futebol, pode lembrar que nós não tínhamos representante nenhum na Série A de Mato Grosso, por exemplo. E a gente tem um Cuiabá já há alguns anos, né? Disputando Sul-Americano e tudo. Mato Grosso, a gente tá falando de Mato Grosso, fora do eixo, né? Fora dos grandes centros. É um estado que tem 1 hora menos de Brasília. Isso faz com que, detalhe, né? Eu como torcedor do Atlético, ver o Cuiabá na Série A é lembrar que ele derrotou o Atlético no jogo do acesso. Eu sempre lembro disso, né? Mas... e a gente olha para o Amazonas também, vê o Manaus também, né, fazendo boas campanhas. Olha para o Amazonas, vai ver um clube muito perto de nós aqui na Série B. A gente já tem realidades, desde que eu me entendo por gente, eles já são realidades, que é o Paysandu e o Remo, né, que são clubes mais maiores, né, inclusive. Mas é possível, né, cara? É possível, e a gente já viu o nosso clube já querendo se baterem na trave algumas vezes, né? A gente já viu eles chegando quase lá, né? É sempre legal pontuar também que a Série D é nova, né? A Série D é uma criação nova. Então, quando o clube ia para uma Série C e lutava para chegar na Série B, já era muita coisa. Porque a Série C era um máximo que você podia chegar. Não tinha Série D antes. E hoje você conseguir um acesso para a Série C já é algo muito gigante. Que eu tenho muitas críticas a esse formato da Série D. Eu acho penoso, eu acho injusto, eu acho cruel o que é o formato da Série D. Eu acho cruel, é crueldade colocar a quantidade de clubes para disputar 4 vagas. E a dificuldade também de disparidade, né, entre um clube e o outro. Mas fica a nossa torcida, né? Não se trata de Galvez, não se trata de Rio Branco, se trata do futebol acreano, né?
Eu acho que quando um clube conseguir um feito desse, o Acre ganha, né, com isso, né? Com certeza, você falou aí tudo. Falou pouco, mas falou tudo aí. A gente acredita muito, torce muito pelo estado do Acre. Eu acho que qualquer time que seja, que chegue aí a concorrer a um acesso, a gente tem que parabenizar, a gente tem que torcer junto aí para que esse time consiga, de fato. E quem ganha é o estado, desenvolve muito, cria emprego, cara, desenvolve para todo mundo. Sim. Se a gente tivesse um clube hoje na Série B, você imagina aí toda semana um jogo grande aqui. Cresce a rede hoteleira, como a gente já discutiu, o ramo de turismo, o incentivo do ramo de transportes, os Uber. Sim. Nossa, ia descer tanta gente para vir assistir jogo aqui, para vir assistir o Santos jogar com o Galvez. Já pensou? É isso mesmo. Igor, cara, muito obrigado mais uma vez te agradecendo pela sua disponibilidade, né? Por topar aqui essa gravação com a gente. Já fazia um tempo que a gente estava tentando marcar, nunca dava certo, mas agora deu quando tinha que dar. Eu sempre costumo falar que o final do programa é o lugar de fala do convidado, né, onde o convidado pode falar o que quiser, porque a ideia não é ser uma entrevista. Hoje foi uma entrevista, né, porque eu tinha algumas perguntas para fazer, mas a ideia não é ser uma entrevista, é ser um bate-papo. Fique à vontade aí para falar o que você quiser falar, deixar suas redes sociais aí pro pessoal te acompanhar. E fique à vontade. Bom, primeiro te agradecer, né, Jonatas. É Jonathan ou é Jonathan? É Jonathan. Jonathan. Nosso amigo Jonathan aí. Primeiro te agradecer de novo aí pelo convite. Tô sempre à disposição, cara. Se você inventar outro formato aí, me convide de novo. Claro. Tô sempre à disposição para falar aí do Galvez, para falar seja qualquer assunto que seja aí, que for, que tiver ao meu alcance, a gente vai estar aí disposto a conversar. Um recado, bom, pessoal, acreditem no nosso futebol, prestigiem, vá ao estádio, torça, vá, nem que seja para cornetar, para falar mal do jogador, dizer que ele é ruim, que ele é bom, mas vá ao estádio, né, acompanhe a sua equipe, acompanhe o garotinho lá e incentive ele a jogar futebol. A gente está perdendo a nossa juventude por jogos eletrônicos, para televisão, por celular, a gente está perdendo a nossa juventude por crime. Entenda que o esporte ainda é a principal ferramenta, né, de inclusão social, a principal ferramenta de educação também. Ela pode ser uma ferramenta de educação, de disciplina. Então, assim, incentive a sua criança, o seu jovem que tem dentro de casa a jogar futebol, a praticar um esporte que ele goste. E vamos prestigiar o estádio, compre a camisa do seu time que você mais se identifica, seja do Galvez, seja do Atlético, seja do Rio Branco. Ajude a sua equipe da maneira que for possível, né? Compre a camisa. Não queira dada, não. Compre a camisa. Compre o boné que ele está vendendo, compre o ingresso. Tudo isso são formas de incentivar e de você estar ajudando no crescimento do futebol acreano. No mais, agradecer aí. Sigam aí a nossa página do Instagram, Galvez Esporte Clube. Se quiser me seguir também, meu Instagram é bem fácil, é Igor Santos Oliveira. Ao contrário, meu sobrenome, Igor Santos Oliveira. Siga a gente aí, quiser trocar mais uma ideia, eu estou sempre à disposição. Valeu, obrigado e até a próxima. Beleza, valeu, Igor, tamo junto.